Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer encontrar você aqui novamente. Prazer poder ter você conosco neste canal Minuto Missionário, onde nós juntos estudamos a Bíblia todos os dias. Sempre às 6 horas da manhã eu já estou aqui com o estudo bíblico e eu fico muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, por saber que você está do outro lado, sempre nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer, é uma alegria ter a sua companhia. E do outro lado, como já disse, espero que você interaja conosco, deixando seu comentário, seu gostei, seu não gostei, compartilhando. Essa forma de interação é importante para nós, importante para eu saber que você passou por aqui. E também para a plataforma, porque o YouTube, quanto mais interação ele vê no vídeo, mais ele recomenda para outras pessoas. E isso é muito importante para a divulgação e para que pessoas possam também ouvir dessa palavra. Agora, eu quero convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos estudando 1 Coríntios, capítulo 7. Começando aqui, Paulo traz algumas orientações como princípios de Deus para o casamento. Paulo divide aqui alguns grupos, né? Ele vai falando alguns grupos específicos. No capítulo 7, ele fala para cristãos casados com cristãos, cristãos casados com não cristãos e também para cristãos não casados. Eu quero começar hoje pensando aqui do versículo 1 ao versículo 11, Paulo falando para cristãos casados. O nosso texto base hoje, 1 Coríntios 7, versículos 1 e 2, novamente, nós vamos estar observando aqui o que Paulo vai tratar, não é? Versículos 1 e 2. Na igreja de Corinto, como nós já dissemos, existiam alguns extremos. Entre eles também nessa área de relacionamento, de intimidade do casal. Existiam dois extremos. O primeiro grupo pensava que a intimidade sexual do casal era pecado. Dizia que isso não era o que Deus queria e, portanto, orientava o celibato, ou seja, a não ter intimidade com seus cônjuges. Existia um outro grupo que defendia que o casamento não era opcional, mas que o casamento era obrigatório. Para eles, quem escolhia o celibato estava numa posição inferior, não é, ao casamento. E Paulo então chega diante desse grupo dentro da igreja de Corinto. Um dizendo que o casamento era pecado, o sexo é pecado, e o outro dizendo que quem não casa está errado, que precisa casar, precisa ter essa posição. Bom, Paulo vai enfrentar essa situação e deixou na Bíblia as orientações. Paulo enfrentou esses dois grupos extremos e combateu ambos. Para Paulo, tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. O que é certo, ficar solteiro ou casar? O que é melhor, casamento ou celibato? O que é correto, o celibato obrigatório ou o casamento compulsivo? Paulo diz que essas duas posições radicais, elas estão erradas, porque depende do dom. Paulo disse, quem recebeu o dom para casar, se deve casar. Quem recebeu o dom de Deus para o celibato, que permaneça solteiro. Isso é Deus quem permite. Isso não são questões impostas, obrigatórias na vida de ninguém. Então, Paulo vem falando e destaca aqui, primeiro, a questão da pureza no casamento. O casamento que aconteça, ele deve ser mantido em pureza. O texto, versículo 2, Paulo diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Eu creio que você entendeu bem o que Paulo está trazendo para nós aqui já nesse versículo 2, não é? Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio marido. O que Paulo está fechando aqui de cara com esses versículos? Algumas questões muito comuns na época e também hoje. Paulo já deixa claro que a poligamia é pecado. Por causa da impureza de cada um tem o seu cônjuge. Paulo coloca isso aqui no singular. Ele não diz cada um tem as suas esposas e cada uma tem os seus maridos. Não, é no singular.
o marido tem uma esposa e a esposa tenha um marido. Padrão de Deus para o seu povo não é a poligamia. Cada um deve ter o seu cônjuge, tanto a poligamia do homem ter mais de uma mulher, quanto a poligamia, não é a palavra não essa, mas para você entender, a palavra seria poliandria, né? Da mulher ter vários maridos também é pecado, estão fora dos ensinos das Escrituras. Então o marido que tem mais de uma esposa, tem as amantes, isso é pecado, isso é desobediência a Deus. E tanto também a mulher que tem mais de um parceiro, é pecado, está em desobediência a Deus. Entenda isso, mesmo que a sociedade diga que é normal, mas aos olhos de Deus é pecado. O padrão de Deus também para o casamento estabelecido aqui, marido e esposa, casal. Deus estabeleceu o casamento dessa forma. O que passar disso aqui está contra, está em desacordo com a palavra de Deus. O mundo faz as suas escolhas, pode ser até legalmente permitido, outras instituições de casamento podem ser legalmente permitidos. As pessoas podem ter opção de viverem como quiserem, as pessoas podem ter opção de manterem as suas estruturas familiares como desejarem. O homem é livre para escolher, mas que fique claro, fora do padrão estabelecido por Deus da sua palavra. Então, se você quer viver dentro do que a Bíblia diz, obedecendo a Deus, o padrão familiar estabelecido por Deus é esse. Cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu marido. Eu volto a dizer, pode existir leis que permitam outra instituição para casamento, podem ter leis que permitam outras estruturas familiares e o homem é livre para escolher o que quer fazer, mas o padrão que Deus estabeleceu para a família, o padrão que Deus estabeleceu é registrado na palavra de Deus em diversos textos bíblicos e aqui Paulo reforça essa ideia. Então o que passar disso fere a Deus frontalmente, fere a sua lei e jamais será permitido por Deus, certo? Não vou detalhar muito, mas você está entendendo, eu creio, que nós estamos falando aqui. O homem, desde o jardim do Éden, é livre para fazer as suas escolhas e Deus respeita as suas escolhas e nós precisamos entender e respeitar também as escolhas dos homens. Precisamos respeitar. E de verdade, a Bíblia diz que o que o homem semear, ele ceifará. A Bíblia diz que aquilo que ele planta, ele vai colher. Então, não cabe a mim não respeitar, ser agressivo, não cabe a nós isso não. E eu falo isso com muito temor diante de Deus. Cabe a nós respeitarmos a escolha, mesmo que achamos que está completamente fora do que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu cuido do que eu vivo, eu oriento, eu mostro o que diz a Bíblia. Agora, cada um faz a sua escolha, mas se eu quero, se a pessoa quer obedecer a Deus, estar dentro da vontade de Deus, se quer agradar aquele Deus que um dia vamos prestar contas da nossa vida a Ele, então eu preciso colocar a minha vida dentro do padrão que Ele estabeleceu. E o padrão que Ele estabelece está na sua palavra e a palavra diz, assim Deus estabeleceu a família, assim Deus estabeleceu o casamento. E nós precisamos olhar, se eu quero agradar ao meu Deus, eu preciso olhar o que Ele revelou na sua palavra. E Paulo traz essa resposta já para os cristãos em Corinto. E a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Mais uma vez, obrigado, que Deus te abençoe e fique aí na paz do Senhor.